Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana aí da gente fazendo a nossa análise semanal de mercado e agora estamos de volta aí com nossa interação semanal de airdrops, tá bom? Vale ressaltar que a gente está vivenciando um momento que eu não estou muito confortável, sendo bem sincero, para deixar muito capital interagindo no DeFi e recomendo isso também. Às vezes tem protocolos aí pagando 30, 40, 50% no ano, mas na minha concepção, o risco não compensa o retorno nesse momento do mercado. A grande player nesse momento de mercado é literalmente comprar Bitcoin barato, comprar outros ativos baratos. Não precisamos nos expormos a grandes assimetrias de yields que podem fazer com que percamos capital interagindo com alguns protocolos. Tá bom? Mas a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for ir para a parte de airdrop, que eu coloquei algumas medidas aqui para a gente poder tomar. Beleza? Então vamos voltar aqui para o mercado. A gente olha aí que o nosso FinGrid Index, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar um pouco maior para vocês. Nosso FinGrid Index, ele está marcando aqui 22, então voltamos para uma região de extremo medo, onde logicamente é sempre bom acumular, tá? Significa sempre que a gente está passando por um momento de correção mais forte, alguma coisa está acontecendo para esses investidores ficarem com um certo pessimismo e mostra que o Bitcoin provavelmente está barato nessa região de preço. Quando a gente olha a inflação medida pelo Truflation, ela segue aumentando, então 2,19, saímos aqui de 0,5, mais ou menos 0,7 para 2,19, então segue aumentando aí como reflexo do que vem ocorrendo no Estreito de Hormuz, vamos dizer assim. E a inflação medida pelo Truflation, né? A inflação real do PCE saiu hoje, ela veio abaixo do esperado, mas isso não significa que ela não aumentou, tá? Porque a expectativa era de certo aumento e ela aumentou abaixo daquilo. Então eu trouxe aqui, ó, que a inflação do PCE de abril, a medida de inflação preferida do Fed, ou seja, o Banco Central Americano, é a medida que ele mais leva em conta para tomar decisões a respeito de política monetária, subiu para 3,8. Isso é a inflação cheia, tá? É o maior patamar desde 2023, que foi um período ali onde a gente estava saindo de uma era inflacionária, né, que a gente teve juros aumentando e tudo mais. 2022 foi onde teve nosso bear market. E a inflação PCE subjacente sobe para 3,3. Eu acredito que esse subjacente seja a tradução para núcleo. Subiu para 3,3, o maior desde outubro de 2023. O principal indicador de inflação do Fed está quase o dobro da meta, que é de 2%, né? A gente chegou a 3,8, então realmente quase o dobro da meta. A inflação está de volta com força total. Com isso, obviamente, os mercados não estão precificando corte de juros, tá? Para o ano de 2026, bem como para o ano de 2027. A gente começa a ter algum percentual, eu digo algum, porque é mínimo mesmo, 0,3% de chance de corte somente em junho de 2027. E a partir de março de 2027, a gente começa a ver uma probabilidade maior de aumento do que de manutenção. E desde setembro, a gente vê uma chance já okzinha, vamos dizer assim, ó, de aumento de corte na taxa de juros, né, com 23,7, que pode ir aumentando conforme os dados forem saindo ou retraindo, né? A gente teve aqui agora uma, talvez, condição de acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Isso daqui eu tirei esse print 2 dias atrás. Aí hoje já teve um ataque. Primeiro dos Estados Unidos, depois o Irã retaliou o ataque. E agora parece que estão costurando um novo acordo de um cessar-fogo de 60 dias. Tá? Então, assim, tá bastante complexo querer ficar tradando isso daqui e querer ficar levando em consideração isso aqui, apesar disso estar trazendo volatilidade para o mercado cripto, porque eles se atacam, depois costuram um acordo, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. O que realmente me chama a atenção é o SP500 Nasdaq batendo máximo atrás de máxima histórica, praticamente todos os dias, enquanto o Bitcoin segue vivenciando um ciclo apático do ciclo tradicional, um ciclo realmente correlacionado com o seu ciclo talvez de 4 anos, né? Onde tudo está subindo e a gente acreditava que o Bitcoin poderia sim se correlacionar com toda essa situação que vem ocorrendo com o mercado de rendas variáveis, mas a gente não está vivenciando isso. Na minha concepção, o Bitcoin está mais correto nesse time de mercado do que a bolsa, né? Para mim, com toda essa situação macroeconômica de bolsas estarem batendo máximas atrás de máximas, que é algo fora do normal, tá? Quando a gente olha aqui os ETFs de Bitcoins, eles estão emplacando aí agora a sua terceira semana seguida com outflow, ou seja, quando a sua saída, net flow negativo, vamos dizer assim, quando a sua saída supera as suas entradas. Na semana passada, 1,256 bilhão de dólares e foi, se eu não me engano, a maior saída intraday que a gente teve da BlackRock, tá? Que é o IBIT, né? O ETF da BlackRock. Então, a gente vê um movimento muito sustentado aqui, eu vou até abrir aqui, ó, BTC Price, para vocês verem como que o movimento é muito parecido, né? Então, reforça muito aquela tese, né, de que os ETFs eles compram a subida e vendem a descida, né? Então aqui é o gráfico completo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês.
Vocês sabem que eu estou estudando aqui sobre trade, mas não é minha expertise, né? Ainda. Mas vamos chegar lá. Mas qual que é o ponto aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, aqui vai ficar mais legal de ver. A gente saiu aqui, ó, de 64 mil dólares e fizemos uma corrida até os 83 mil dólares. Muito parecido com esse movimento aqui, ó. Que a gente viu dos ETFs, um fluxo positivo impulsionando o Bitcoin. E agora o que está acontecendo a gente saiu do 83 para 72. Inclusive aqui, ó, pegou minha ordem de compra hoje, né? 72.700 dólares. E é um movimento parecido com o outflow que a gente está tendo via ETFs. O que mais me chama a atenção é que a gente teve todo esse movimento aqui, né? Então a gente entrou no bear market e tudo mais, e aí a gente teve uma recuperação. Olha como está sendo a recuperação do mercado, vamos dizer assim, de Bitcoin. Vamos botar aqui no semanal para ficar melhor ainda, ó. Só fechar aqui um pouco. Beleza. Ó, a gente está meio que de lado, subindo aqui inclinado, né? E já voltou a cair. Agora quando a gente olha aqui SP500, olha a diferença da força brutal. Eles tiveram a correção e olha isso daqui. Isso aqui é um movimento de bear market, um movimento forte. Quando a gente olha esse movimento aqui de Bitcoin, a gente tem um movimento muito típico de bear market. É um movimento onde a gente cai muito forte, lateraliza, cai muito forte, lateraliza, e agora parece que a gente vai dar uma outra porrada para baixo, caindo muito forte. Diferente de movimentos de bull market, que a gente sobe muito forte, subiu muito forte, lateralizou, subiu muito forte, lateralizou, subiu muito forte, lateralizou, subiu muito forte, lateralizou, subiu muito forte, lateralizou. Depois a gente começa a ter movimentos mais fortes e rápidos de queda e movimentos mais longos e demorados de lateralização. É o contrário do que a gente vê em movimentos de bull market, tá? É literalmente o que a gente está vivenciando agora. E galera, isso aqui são minhas ordens de compras, né? Então pegou aqui, ó, 72.700, já tá até abaixo agora, né? A minha próxima ordem de compra tá aqui. Por que aqui? Porque aqui é basicamente o início, né? É o último fundo antes da gente ter esse início de movimento de alta. Então acho que aqui é uma boa região também de talvez uma resistência aqui, tá? Então eu botei em 65, obviamente botei uma compra aqui, ó, em 59, que é o nosso último fundo, e pode ser que a gente venha retestar. 54 eu coloquei porque é uma região onde a gente tem muitos fundinhos aqui, ó, para ser capturados daquele movimento que a gente teve aqui em 2024, né? E antecipou uma porrada para alta. Tá? E aí, 44 mil dólares eu botei porque é esse movimento aqui, só que em 2023, ó, tá vendo? Só que é a região de topo, e depois eu coloquei a região de fundo desse movimento. Foi assim que eu tracei alguns cálculos. Acredito que não vai buscar essas regiões, tá? Mas se buscar, eu quero estar posicionado. Eu falei para vocês, eu estava comprando 0.01 Bitcoin e comprei aqui também 0.01. Na próxima compra aqui, ó, já é 0.02. Beleza? E se a gente cair abaixo, aqui, ó, nessa outra compra, a gente vai comprar um aqui 0.02, se buscar, a partir daqui é 0.03. Então, eu tô aumentando 0.01 Bitcoin, vamos dizer assim, à medida que a gente vai descendo, sei lá, 10 mil dólares. É algo que eu tracei aqui na minha mente, para que eu tenha poder de fogo para seguir acumulando à medida que cai. E beleza, se chegar aqui e voltar e não pegar lá embaixo, pô, ainda tinha caixa, tudo bem, é assim que é o game, a gente precisa continuar tendo caixa também durante o bull market. Beleza, galera? Voltando aqui agora, uma coisa que a gente tá vendo muito atípica, atípica não, né, cara? A gente tá vendo um movimento de hype muito forte. O fluxo de ETFs de hype tá muito forte. Eu gosto de falar que tem alguns estágios que fizeram o hype entrar no mapa, né? Acho que o primeiro estágio que fez hype entrar no mapa de uma forma diferente foi o estágio da corrida do ouro. Então, quando a gente teve aquela corrida do ouro acontecendo, a gente viu investidores do mercado cripto investindo não só mais em cripto, mas começando a investir também em ouro, por exemplo. Porque, como eu disse no Instagram, não disse aqui, mas chama muito mais atenção dos investidores o aumento do preço. Então o ouro disparou para 5 mil e poucos dólares a onça Troy de ouro. Então a galera, nossa, velho, o ouro não era uma reserva de valor? Ele não tinha que ficar aí meio que lateral, só proteger o teu capital? Agora a gente tá vendo uma porra, deixa eu ver onde é que eu posso negociar ouro. Então a galera foi negociar ouro dentro da Hyperliquid. E o mercado tradicional também achou um mercado onde ele pode negociar ouro 24/7, que não dorme. Beleza? Esse é um ponto. Segundo ponto, foi quando a gente teve o fechamento do Estreito de Hormuz, que a gente viu o petróleo se valorizar bastante. Então, não só o mercado cripto, mas como o mercado tradicional, também começou a olhar ali para a Hyperliquid como uma forma de tradar vários tipos de commodities ali dentro. Terceiro ponto, eu acabei de esquecer, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar. Enfim, mas agora a gente também está tendo agora um prediction market lá, que é algo que está extremamente hypado. Lembrei o terceiro ponto. Pré-IPO. A gente está tendo pré-IPO da SpaceX, a gente está tendo o pré-IPO da empresa que eu esqueci o nome, que é lá do Cloud. Tá? Então a gente está tendo pré-IPO lá, onde inclusive
dentro da bolsa de Nasdaq, o pessoal estava acompanhando ali dentro da Hyperliquid. Então, sim, a Hyperliquid está se tornando muito grande, mas isso também incomoda muita gente. Estava vendo uma live muito interessante agora do Rogério Menezes com o Sincero e o Juan, né? O Sincero e o Juan defendem muito o Hyperliquid, ficaram ricos com o Hyperliquid e, assim, é um baita protocolo. Só que é interessante também a gente ouvir alguém tendo um contraponto. E tinha um cara lá, não conhecia ele, Gustavo, alguma coisa, que ele trouxe vários contrapontos ali para bater na tese, que é interessante, né? A gente tem que saber olhar os contrapontos também. Um dos principais contrapontos é a questão regulatória. E a gente está vendo a Hyperliquid incomodar muita gente. Inclusive, a gente teve um post aí que a Paradigma fez, deixa eu ver se eu acho aqui no X para mostrar para vocês, falando sobre o Ibovespa, né? Porque agora você consegue tradar a Bolsa Brasileira, não os ativos de forma isolada, mas você consegue tradar Ibovespa ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. Paradigma. Isso incomoda algumas pessoas porque aquele capital flui para outro lugar, quem não quer negociar 24/7, né? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Cadê o post, cara? Não foi aqui, será? Tenho quase certeza que havia sido aqui. Como é que eu vou achar? Só um segundinho. Paradigma Education. Aqui, ó. Pronto. Contrato de Ibovespa alavancado 24/7 em plataforma da blockchain gera incômodo no mercado regulatório. A B3 acaba de ser atropelada, diz Alexandre Vassar, enfim, executivo-chefe de investimentos, CEO da B2V. Então aqui eles postaram, né? Gestor do fundo dispara, a B3 foi atropelada pela Hyperliquid. A corretora descentralizada lançou uma versão de Ibovespa que tem preço em dólar. Negocia 24 horas por dia, sem intermediário acessível de qualquer lugar do mundo. Então, assim, é algo que está começando a incomodar o mercado tradicional. Mas os investidores não, né? Os founders da Hyperliquid são bastante inteligentes. Eles já se aproximaram muito ali da Coinbase, da Circle, que tem um lobby político muito forte, né? Então, isso daí tende a ajudar a Hyperliquid. A gente está muito bem posicionado em Hyperliquid. A gente chegou a vender, né? E sempre fica aquele gostinho, né? Porra, por que eu vendi um pouco? Então, a gente vendeu bastante posição de Hyperliquid, mas a gente ainda tem aqui cerca de, acho que mais de $20 mil em Hyperliquid para poder surfar esse movimento. Vem muito à minha cabeça quando a gente estava lá em 2023, que a gente comprou em 2022 Solana $20, $18, mesma região de preço que a gente comprou Hyperliquid a primeira vez, surfamos até os 200 e poucos dólares, né? E eu lembro que o João Barato, membro aqui da comunidade, ele resolveu entrar em Solana a $70. Parecia que estava caro, mas depois foi a 300, né? Será que é esse movimento agora que a gente está enxergando de Solana, de Hyperliquid? Pode ser que sim, e eu até acredito que sim. Mas eu não vou comprar agora no topo. Se a gente tiver um pouco mais de correção, talvez uns $40, pode ser que aumente uma exposição em Hyperliquid, tá? Quando a gente olha aqui as partes mais on-chain, a gente está vendo que os longs, né? Ou seja, apostadores da altas estão sendo trucidados no mercado. Isso daqui é o gráfico que mostra a liquidação, né? De longs, né? Quando tá verde, são longs sendo liquidados. Toda vez que longs são liquidados, isso empurra o preço cada vez mais para baixo. Então a gente está vendo o Bitcoin agora sendo reflexo disso em $77.712 nesse momento. Coisa linda. Eu tô querendo mais queda, tá, pessoal? Quando a gente olha o supply in profit, o que é isso daqui? Mostra o percentual de investidores que estão no lucro nesse momento. Se a gente tem um percentual em lucro, logo a gente sabe qual que é o percentual em prejuízo. Nesse momento, cerca de 60% dos investidores estão no lucro. E mostra pra gente que 40% dos investidores estão no prejuízo. Percebam que isso aconteceu, isso quando acontece pouco tempo na história. Pode ficar mais barato? É óbvio, porra, pode cair abaixo de 50%. Mas isso não significa que a gente não deva comprar agora. Não significa que o agora já não tá barato também, pensando no médio e longo prazo. 2022, muita gente comprou a 20, 25, depois caiu para 14. Porra, foi uma compra 20, 25, depois vendo que o Bitcoin bateu 126, não fez tanta diferença, principalmente para alguém que não vai comprar 1, 2, 3, 100 Bitcoins, para alguém que vai aportar 500, $1.000, vai ser uma diferença de $100 no aporte, na quantidade de Bitcoins que você comprou. Então percebam isso, não significa que não pode ficar mais barato, mas também não significa que você não deva comprar nessa faixa de preço, porque historicamente a gente está num range de preço que o Bitcoin se portou ali pouco tempo e depois teve um retorno absurdo. Então, comprem Bitcoin. Se a gente chegar no mesmo patamar de fundo aqui em 2022, que foi mais ou menos onde 56% dos investidores ficaram no prejuízo, a gente está falando do Bitcoin a $50 mil. Bitcoin a $50 mil ia pegar até essas ordens aqui minha. Talvez essas duas não pegaria, né? A não ser que a gente tivesse uma agulhada muito forte. Mas, enfim, vai ficar esperando chegar a $50 mil para comprar? Então, a maioria das vezes, os compradores de topo e vendedores, compradores de fundo e vendedores de topo, eles perdem todo o movimento. Então muita gente deixou para tentar vender Bitcoin a $130 mil. Ficou segurando Bitcoin até agora e está no prejuízo em várias altcoins.
Muita gente está esperando para comprar Bitcoin somente abaixo de 50 mil dólares. E eu vejo pessoas grandes falando isso. Pode ser que elas acertem, cara, vai ser o trade ótimo. Pode ser, mas será que vale o risco de tu ficar de fora e o Bitcoin chegar a 50.500 dólares e depois voltar a subir? Para mim não vale. O que vale para mim é a gente fazer esses aportes assim, fracionados. Tá? Porque a gente está acumulando muito barato. Beleza, galera? E aí, quando a gente olha o nosso mapa de liquidação, a gente já suprimiu essa região aqui. Então, a gente está nesse vácuo aqui. Pode sim vir buscar essa região de 65 mil dólares, que eu ficaria muito feliz. Já pegaria aqui a minha posição. Vamos abrir aqui agora, porque eu tirei esse print antes da gente ter esse movimento mais forte do mercado, tá? Beleza, deixa eu botar um time frame aqui maior, de uma semana. Ai, eu vou fazer um login aqui. Beleza. Deixa eu fechar. Deixa eu botar em inglês. Quando eu boto em português aqui, eu fico perdido. Ah, não quer ir. Enfim. Mapa calor de liquidação, acho que é esse. Modelo 3 é o que eu gosto mais de ver aqui. Vou botar aqui para uma semana. Tá, para uma semana a gente vê que a gente tem uma liquidez maior aqui na região dos 76 mil dólares. A gente está em 72 agora. Vamos lá. A gente ainda tem uma liquidezinha aqui, ó. Nos 71, 72 aqui. Depois somente lá embaixo, ó, 61. E aqui a gente começa a formar uma liquidez um pouco mais acima. Óbvio, pode ser que a gente tenha esse repique aqui para depois voltar a cair, tá bom, galera? Vamos olhar aqui um time frame um pouco maior ainda, de um mês. Mesmo desenho, basicamente. Uma liquidez maior perto dos 80, um aqui nos 83. A gente anda com uma pequena liquidez para capturar aqui perto dos 70 e aqui embaixo ficando mais interessante ainda. Vou botar um 3 meses aqui. Olha aí. Aqui a gente já viu uma liquidez muito grande nos 70 mil dólares. Aqui nos 65 recheado, né? E aqui um pouco mais abaixo. E aqui nos 85 ainda sendo a região de maior liquidez. Então pode sim ser que a gente venha aqui nos 70, depois a gente volte nos 85 para voltar a cair. Porque o mercado ele funciona em ondas, né? Ele não funciona em linha reta. Mas eu ainda acredito sim em mais correção de mercado. Agora seria interessante se a gente colocasse aqui um fundo mais alto. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo agora é que a gente está colocando aqui, ó, topos mais baixos e fundos mais baixos, né? Quando a gente olha no semanal. A gente fez esse topinho aqui, voltou, fez um topo mais baixo, nos 82.600. Então, a ideia é que a gente faça um fundo mais baixo aqui agora. A gente vai cair na medida de fazer um fundo mais baixo quando a gente olha no semanal. Bom? Ó, é isso aí mesmo. Ou então, pelo menos, revisitar esse fundo. Vamos ver o que acontece. Beleza. Aqui são os investimentos. Agora, uma coisa também que tem chamado muito minha atenção é justamente esse range. Vou até abrir aqui, galera, para ficar melhor, tá? A gente teve esse movimento agora. Isso aqui, gente. Parte triste que quando isso acontece, a galera dobra a aposta em longs. Ah, quando eu postei lá. Vou dar o BTC, o ETH, é o teste de paciência. O meu extremo não aguenta. Ah, beleza. Vamos ver o que eu ia ver mesmo. Aqui. Tá demorando a abrir um pouco. Quando abrir aqui a gente mostra, mas vamos olhar aqui por enquanto. Ó. Isso aqui é o supply dos investidores de longo prazo. O que isso aqui mostra pra gente? Mostra a faixa de preço que esses caras compraram, os grandes investidores. Por que isso é importante? Porque investidores de longo prazo, eles são conhecidos como diamond hands, ou seja, eles não vendem por qualquer medinho de mercado, como agora está acontecendo, a galera vai, captura e tudo mais. O investidor de curto prazo, ele sente mais medo, então ele vende de uma maneira mais fácil. Se eu pegar aqui, ó, vou fazer a gente tem um teste aqui, ó. Pronto. Olha como é que a gente está numa região, quando mais azul escuro é onde tem mais concentração de Bitcoin, né? Então, quanto mais azul aqui é algo perto de 200 mil Bitcoins. Mais clarinho, algo próximo a zero. Percebam como a gente entrou nessa faixa aqui, ó, desse air gap agora, ó. E a gente só começa a ter qualquer tipo de resistência do investidor de longo prazo aqui, ó, nessa faixa onde o Bitcoin ficou lateralizado há muito tempo, que é uma faixa de 66, 65 mil dólares. Então, mais um motivo para eu estar com essa minha ordem aqui, ó, nos 65 mil dólares, que é uma região onde a gente provavelmente vai ter algum tipo de resistência. Tá? Depois, uma região onde realmente está mais forte
essa região aqui, ó, dos 60 mil dólares. Tá? Agora, se a gente perder essa região, realmente vai ficar um pouco mais embaçado o trem aqui, tá? Deixa eu dar um F5 aqui. Só pra gente dar uma olhada aqui. Uma coisa que vale ressaltar, eu respeito muito, para mim ele é um dos maiores analistas do mundo on-chain, se não o maior, né? Tendo em vista que todo mundo usa os gráficos dele, inclusive eu, esse gráfico é dele. Esse nome dele, não sei se é Mark, da Check On Chain, é uma research que eu assino, e ele acredita que a gente já está em estágios finais do bear market. Ele acredita que o ciclo de 4 anos do fundo, né, acontecer ali entre setembro e novembro, vai ser quebrado. Eu tenho realmente minhas dúvidas, porque o Bitcoin ele não está correlacionado com o mercado tradicional nesse momento, ele está parecendo que está seguindo o seu próprio ciclo, mas é uma aposta que ele tem, então vale muito ali prestar atenção, porque ele é um dos caras mais safos desse mercado. Então é essa região aqui, ó. A gente só viria ter uma região aqui de resistência nos 40 mil dólares novamente, ó. 39 e 40 mil dólares, que é exatamente onde está a minha última ordem, né? Minhas duas últimas ordens. Então esse seria mais um ponto para a gente avaliar no mercado aqui, tá? Percebam o quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos puxar aqui o ciclo passado. A gente dá uma avaliada. Pronto. Aqui, ó, a gente entrou no air gap também, tá vendo? Que aqui a gente entrou nesse air gap. Quando a gente entrou nesse air gap, ele te perdeu, foi embora. Parou aqui numa região de resistência. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Paramos aqui na outra região de resistência. Air gap de novo, paramos em outra região aqui de resistência, tá? E aqui, assim, a mesma coisa, ó. Então, toda vez que a gente tem essa bolsa de ar, isso marcou pontos bem relevantes de correção. E parece que é o que está acontecendo aqui agora, ó. Aconteceu aqui. Olha aqui como é que a gente varou direto. Aí a gente veio para cá, tava trabalhando numa zoninha que tinha uma resistência aqui, onde eles compraram aqui nessa faixa de 82. E agora a gente entrou nesse air gap de novo, que pode levar a gente aqui para baixo, para essa região novamente. Tá bom, galera? Não tô dizendo que isso vai acontecer, tá? A gente tem que ver o volume spot e tudo mais. A gente tá vendo que tá caindo, principalmente por conta dos ETFs aí. Mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de movimento. Por isso que a gente tem ordens nessa faixa de preço, beleza? Vamos voltar para cá. Aqui é um indicador que ele mostra pra gente, basicamente, a duração. A duração do mercado de baixa, da lateralização. Existe um movimento que é quando a gente perde a Bollinger Bands, ou seja, o Bitcoin fica extremamente sobrecomprado, de maturação, das pessoas se adaptarem, se acostumarem com aquela nova região de preço. E o Bitcoin tende a ficar lateralizado por um momento ali. Isso aqui foi marcado aqui, ó, quando a gente perdeu a Bollinger Bands de uma forma abrupta, por 6 meses, aqui 4, aqui 6, aqui 6, e aqui a gente já está 4 meses nesse movimento de lateralização. A gente tem junho e julho, talvez para a gente começar o mercado a querer fazer alguma coisa? Pode ser, tá? Pode ser. É óbvio que nenhum indicador desse, de forma isolada, diz alguma coisa ou qualquer coisa para a gente. Por isso que a gente vai juntando isso daqui com vários outros indicadores. O indexador do dólar ele segue aqui lateralizado, assim como a dominância do Bitcoin. E os investidores de longo prazo seguem comprando, né? Compraram 11 mil Bitcoins, uma fração muito menor do que eles vinham comprando nas outras semanas. Beleza, pessoal? Então compraram cerca de 11.600 Bitcoins nessa semana. A gente fez algumas alterações na carteira que foram de compra, né? 77.600, 72.700. Se a gente vir aqui no meu X, deixa eu vir aqui, ó. Vocês já têm isso, obviamente, que eu sempre compartilho com vocês. Mas eu fiz um post aqui, ó, falando das compras que eu fiz, né? Então, mais uma ordem de compra efetivada. 77 mil dólares. Quando a gente começou a cair, né? Eu falava que só ia comprar abaixo de 70. Mas eu fiquei no FOMO ali, não tem como. 77 já achei muito barato, então eu comprei 77. Comprei 73, comprei 64. Foi o fundo ali em 59 e pouco, eu não consegui pegar, só consegui 64. Aí subiu pra caramba, foi lá pra 83. Falei, putz, queria ter comprado mais. Vou começar a comprar abaixo de 80. Abaixo de 77 eu botei na minha cabeça. Então, bateu 77 eu comprei. Bateu na outra semana. E aqui foi quando eu comecei com aquela ideia de comprar 0.01. Então eu comprei 0.01 aqui, depois na outra semana, que foi agora, essa semana, né? Tava 77.600 no meu dia de comprar, comprei 0.01, só que eu tinha uma ordem em 72.700, que pegou hoje. Então essa semana eu comprei 0.02, né? Então semana que vem, se não bater no meu preço de 65, eu não vou comprar, tá? Porque meio que antecipou a compra da semana que vem, agora nesses 72.700, tá? Então ainda sigo 50, com 40% de caixa para acumular. Isso aqui é meu portfólio pessoal, eu tenho 40%, no portfólio da comunidade tem 50%, né? Então, a próxima ordem está em 65.206, como eu já mostrei para vocês. Teve alguém que fez uma pergunta aqui para mim, ó, deixa eu ver se eu acho. Acho que...
Se eu vou lembrar. Aqui, ó, o que tem acumulado mais nessas quedas? Eu botei só Bitcoin, acumulei hype antes, como a gente acumulou aqui, né? De 40 até 24, mais ou menos. Mas eu tô de olho em BNB, tá? Solana e Ethereum para eu comprar, galera, vai ter que estar em níveis muito baratos. Então, assim, talvez Solana abaixo de $60 eu comece a comprar. Talvez Ethereum abaixo de $1.300 eu comece a comprar. Senão, não vou comprar. Tá? Tô de olho em Pendle, que saiu de 0,9, foi bater 2 e pouquinho e agora já tá em 1,4. Talvez se ela voltar para essa região de 0,9 eu vou comprar uma posição. Estou cogitando nem comprar spot essas altcoins e sim deixar ali na Hyperliquid no movimento de 1x, vamos dizer assim, tá? 1x é quase zero risco de liquidação e eu ainda acabo farmando volume ali na Hyperliquid, beleza? Nossa alocação atual, eu coloquei aqui, isso, 0,9% de alta essa semana, tá? Cerca de $106 mil na carteira, o que tá muito bom, tá, galera? Realmente tá muito boa essa carteira, porque tudo bem, a gente chegou a bater $150 mil. Vamos bater muito mais que isso no próximo mercado de alta, tá? Possivelmente vão passar dos $200 mil nessa carteira. Uma carteira que começou com $2 mil. Isso aqui é só no mercado cripto. A gente está segurando nessa região dos $100 mil. Para mim, é sobrenatural. Tá? Então, a gente segurou muito bem a nossa carteira, o drawdown, porque também a gente vendeu muito bem. Né? Óbvio, a gente não vendeu tudo que a gente queria, mas a gente vendeu ali cerca de 60% da carteira. Então, a gente está comprando e a gente ainda tem 50% de caixa. Que para esse portfólio aqui equivale a $52 mil. É um bom valor para a gente estar acumulando. Então a gente tem agora quase 30% em Bitcoin. A gente passou o ciclo inteiro em ano do passado, né? Sem Bitcoin. É uma coisa que eu já falei para vocês que eu queria mudar. Eu quero comprar ali pelo menos um Bitcoin nessa carteira e segurar $30 mil. Não sei quanto Bitcoin dá. O Bitcoin tá $70 mil. Não, é $30 mil. A gente deve ter aqui uns 0,4 mais ou menos de Bitcoin. Então aos pouquinhos a gente chega lá nesse 1. A gente está com uma quantidade aqui de 20.547 tokens, dólares em hype. Então, mesmo a gente vendendo bastante, já era para estar aí com uns 30, $40 mil aqui, mas tudo bem. Faz parte do jogo, não tem como adivinhar. Se o mercado corrigisse, a gente ia ficar feliz. Porque a gente vendeu e tudo certo, tá? É sempre um jogo de equilíbrio. Solana a gente ainda tem um pouquinho aqui e Ethereum a gente já não tem mais nada, tá? E aí, Solana não vou vender nesse preço também, mas comprar também não vou vender. Então, o mercado segue bastante estável. Enquanto mercados tradicionais seguem renovando suas máximas históricas, o Bitcoin vem seguindo o seu ciclo à parte. Hoje saíram dados da inflação que, apesar de ter vindo abaixo da expectativa, vem demonstrando um aumento contínuo da inflação, o que preocupa os mercados, principalmente por conta do ainda fechamento do Estreito de Hormuz, que é o que parece toda vez que está próximo de uma trégua ou reabertura, o conflito escala mais uma vez. Apesar de acreditar em mais correções, acredito que estamos em um bom momento de compra, pensando no médio e longo prazo. E ignorar isso é tolice. O caçador do fundo, assim como o caçador do topo, muitas vezes fica fora do movimento. Não seja esse tipo de investidor. Olhando o supply dos investidores de longo prazo, é claro o air gap que estamos passando, que começa a ter alguma resistência entre 67 e $60 mil. Seria interessante um reteste nessa posição para entendermos se a força compradora realmente irá sustentar esse fundo. E aí a gente saber que realmente o mercado fez um fundo e dali vai começar a subir. Beleza, galera? Então era isso que eu queria passar para vocês no que tange a carteira, tá? E momento de mercado. E agora a gente vai falar um pouco aqui sobre airdrops, né? Que a gente voltou com o nosso quadro semanal de airdrops. Não tem muita coisa, porque realmente eu não estou muito convicto de ficar interagindo bastante. E aí eu coloquei alguns alertas aqui para vocês. Estamos vendo bastante hack ocorrendo em ponte, o que pode levar ao ativo que não está em sua rede original a sofrer com isso. Estou tendo bastante hack. Então tem a BTC na rede BTC, tem a Solana na rede Solana, tem a Ethereum na rede Ethereum. Tá? Então tenha os ativos nas redes na qual ele pertence. O que isso significa? Não tenha CBBTC, não tenha WETH, tenha o ativo original na rede original dele. Assim ele não pode sofrer com esse tipo de coisa. Tá? Eu sei que muita gente aqui está comprando Bitcoin por meio da Hyperliquid, assim como eu. Ontem eu saquei esse 0.4 Bitcoin que tinha lá para minha carteira. Beleza? E até comprei um pouco hoje aqui. Se quiser, eu vou mostrar para vocês aqui como saca, né? Eu não vou sacar agora, porque eu tenho que baixar o LED Live aqui para pegar um endereço que eu não tenho a minha carteira conectada com nada. Mas bem simples, né? Ele vai puxar aqui, ó, a quantidade que eu tenho, ó, 0.099. Na verdade tem 0.100. Se a gente abrir a Hyperliquid aqui, ó. Mas ele cobra uma taxinha, né? Obviamente. Balance. A gente tem aqui, ó. Ah, não, foi isso aqui mesmo. Ó. $730. 0.0099. Tá? Então ele puxa daqui. Isso aqui foi o que eu comprei hoje, ó. Se a gente olhar aqui, ó, em Trade History, foi a compra aqui, ó. Comprou 0.01 BTC a $727.
Tá vendo? Aí tem essa fizinha aqui que é o que dá aquela diferença. Beleza? Então foi a compra que tava lá, da ordem e tudo mais, que pegou quando o Bitcoin caiu. E aí sempre vai estar aqui, a gente vem aqui na Unity, por exemplo, clica em Withdraw, Bitcoin, né? A quantidade máxima, você vai precisar colocar o endereço do Bitcoin, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui foi o meu endereço. Era só eu colocar aqui agora, ó. Aqui eu saquei ontem 0.2 e o resto estava em CBBTC, 0.2 lá também. Eu saquei por lá. E aí eu clico aqui, ó, em rever transação, confirmar. Eu não vou confirmar agora porque eu não preciso conferir o endereço da carteira direitinho, tá, galera? Mas é bem simples, aí vai cair no seu endereço de Bitcoin. Você pode conectar a tua hard wallet numa OKX da vida ou numa Unisat, Xverus, qualquer carteira que tenha suporte para Bitcoin. Eu acho que até a MetaMask agora tem suporte para Bitcoin. Eu não estou conectado em nenhuma hot wallet aqui na minha carteira de Bitcoin porque eu não vou ficar mexendo com Bitcoin. Tá? Bitcoin eu vou só comprar ali e segurar. E quando achar que tá caro, eu vou vender. Beleza, então façam isso, tá? E aí você aproveita para interagir com o Unity aqui. Só de comprar Bitcoin por meio da Hyperliquid, tu tá interagindo com o Hyperliquid e com o Unity. E aqui ao sacar também tu tá fazendo a ponte da Unity. Provavelmente você vai ganhar o airdrop da Unity ao fazer isso. Beleza? Deixa eu fechar aqui, né? Tá. Desculpa. Caso alguém tenha CBBTC, utilizem ali a Jumper. Eu utilizei a Jumper, cobrou, cara, eu paguei uns 60, eu saquei uns 15, 18 mil dólares, não lembro. 0.2 Bitcoin, né? Então tá dando uns 14, 15 mil dólares. Saquei isso mais ou menos e paguei uns 60 dólares de taxa. Paguei uma taxinha salgada ali, 40. Só que não tem nenhum lugar viável ali pra tu sacar CBBTC pra rede Bitcoin que seja barato, tá? Mas eu preferi perder esse dinheiro ao ficar exposto ao risco de um contrato. Beleza? Aqui agora vamos lá voltar com as nossas interações na Base. Então, por que eu botei aqui? Fazer um swap de 50% do USDC para o USDT? Porque eu tenho um pouquinho ali, tá? De USDC na rede Base. Calma aí, cachorro. Deixa eu só liberar aqui. O cachorrinho aqui, eu tô com um pitbull aqui agora. Vou liberar minha LED. Tem calma pra gente fazer isso daí. Beleza. Vou fazer um quick aqui, vou botar na rede Ethereum. Pronto. Então a gente vai lá na Odus. Pegando agora na Odus, nós vamos aqui, ó, clicar em Launch Odus. Fechar isso aqui tudo. Feito o Launch Odus, a gente vai conectar nossa carteira aqui em cima, sempre no canto superior direito, tá? Clica em conectar. Beleza. Vou assinar a transação aqui agora, na minha hard wallet. Beleza, mensagem assinada. Agora eu vou escolher a rede, né? A rede Base que a gente quer. Tá aqui, rede Base. Vou pegar aqui o SDC, ó, deve puxar aqui na minha carteira. Não puxou, mas eu vou digitar aqui, ó, o SDC. Deixa eu ver aqui, não tá puxando. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no CoinGecko. Digitar o SDC. Clicar aqui. E aqui aparecem os contratos, né? Ó, esse aparece da Base. Nossa, o CoinGecko buga aqui, ó. Todas as redes aqui, ó. Aí eu copio o contato da Base, tá vendo aqui? Aí eu fecho aqui agora e aqui agora eu venho, ó. É porque tá embaixo, por isso que não puxou. Mas tá vendo aqui, ó, que ele já puxa? Ó, se a gente fizer, já tava aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho 467, mas aquilo ali é bom que vocês aprenderam um meio, né? De puxar o contrato aqui. Eu vou fazer 50%, né? Como eu bem disse. Aprovar o SDC, então não estou trocando, estou aprovando aqui primeiro, ok? Iniciar processo. Beleza, aprovei. Lembrando que a gente precisa ter um pouco de Ethereum aqui para poder trocar. Agora eu faço o swap. Fazendo essa troquinha aqui. Perfeito, swap completo. A gente pode fechar aqui e agora a gente vem para outra interação, que é o quê? Montar uma pool de USDC e USDT na Aerodrome. Lembrando que toda vez que a gente monta uma pool, a gente está interagindo com o contrato inteligente aqui da Aerodrome, que se tiver um exploit aqui na Aerodrome, a gente pode sim perder esse ativo que a gente colocou aqui, tá? Então tomem cuidado sempre. Aqui a gente escolhe o range, né? Ver aqui a quantidade, eu não lembro muito bem como é que mexe aqui. Então deixa eu botar a quantidade de baixo, deixa eu zerar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, 220. Pronto, beleza. Vou clicar em Deposit.
depositar, iniciar a transação. Então a gente está fazendo mais interações aqui dentro da Redbase, que vai ter seu airdrop, já está confirmado, ninguém sabe a data, mas é bom a gente interagir nessa época, porque a gente vê que as pessoas realmente não estão interagindo com nada, né? Então, quem está interagindo agora, muito provavelmente, vai se dar bem daqui a pouquinho no futuro, tá? No futuro próximo. Beleza. A gente está provando todos os tokens, confirmando, depois sim que a gente vai montar a pool de liquidez. Então são algumas interações aqui que a gente precisa fazer, tá? Algumas aprovações. E agora a gente vai confirmar o depósito. Tá vendo aí? Então a gente basicamente aprova os $2, depois a gente confirma o depósito. Ó, depósito confirmado. A gente pode vir aqui, ó, em dashboard, que provavelmente vai aparecer a nossa posição aqui. Só carregar aqui, dar um timezinho. Beleza, tá aqui, ó. Uma posição de $415. Beleza? Deixa eu ver que é uma pool que tem aqui, ó, cerca de $1.254.000 depositado nela. Beleza, fechamos a interação aqui com o Base. A gente vem para Unity aqui, né? Então, a Unity, o que eu falo para vocês? Eu acabei de mostrar para vocês ali na Hyperliquid, eu comprando Bitcoin. Então, interajam dentro, façam os aportes de vocês dentro da Hyperliquid, porque vocês vão interagir automaticamente com o airdrop da Unity, com o airdrop da própria Hyperliquid, vai fazer o que você queria. Depois é só você sacar, que aí você interage com o Unity mais uma vez, tá? Tem outras formas de interagir com o Unity, que é basicamente você ter ou dar utilidade a todos os tokens que eles levam lá para dentro. Como quais? Token Plasma, Token Ethereum, Token Bitcoin, Token Solana. Então, se você tem esses ativos, utilize-os no DeFi, que você vai estar interagindo ali com Hyperliquid, com Hyperunity, perdão. Hyperliquid, estratégia para volume com Euro USD. Então, eu tenho colocado muito lá no grupo do Telegram, tá? Essa estratégia que tem um custo, vamos dizer assim, um custo ok para você fazer um volume relativamente alto, tá? Então, aqui, ó, tropa de elite criptocria. Eu tô colocando aqui, tá, galera? Na análise de ativos, não, perdão. Análise gráfica. Lembrando, eu sou um estudante de análise gráfica, eu não sou um expert, mas essa daqui a gente gravou bonito, né? Um ombro, cabeça e ombro aqui da BNB. Então, eu sou um expert. Na verdade, eu perdi um pouco de capital, tá? Perdi mais do que ganhei aqui, porque eu tô testando, né? Tô aprendendo. E uma coisa que eu achei interessante é esse euro USD, tá vendo? Tô ganhando bem pouquinho aqui e tal, mas a gente faz muito volume, porque eu entro ali com $300 alavancado 50 vezes. Então, quando a gente faz isso, ó, 300 vezes 50, a gente tá entrando com 15, né? Então, 15 mais 15, porque tu usa 15 para fechar também. Então, a gente já faz $30.000 de volume. Nossa meta diária é 33, 34. E, então, assim, eu tô procurando também deixar aberto o máximo tempo que eu posso. Uma vez que ele fica positivo um pouquinho, eu já boto no 0 a 0 para eu não ter o custo, somente o custo de FII ali. E eu já vou explicar para vocês como funciona. E aí, se ele for andando na direção que eu quero, eu vou deixando aberto por mais tempo, eu não vou focar em fazer volume. Porque também a gente está fornecendo liquidez para a plataforma e tudo isso daí deve contar para o airdrop, tá? Então aqui, ó, eu coloquei, ó, tô sempre colocando lá no Telegram, tá? Tudo que eu vou enxergando. Então, colocar pouco capital com alavancagem alta e um stop loss curto. Então, use sempre ordem limite. Por quê? A ordem limite, a taxa que você paga é muito mais barato do que a ordem a mercado, tá? E quando o preço se movimentar na direção que deseja, coloque imediatamente o stop loss. Eu vou fazer um aqui com vocês para vocês verem na prática. Para fazer essa análise gráfica aqui de euro e dólar é bem difícil, porque é realmente um gráfico que mexe muito pouco, né? Então, por exemplo, a gente vai clicar aqui em All, euro, aqui, ó, esse aqui de baixo, tá vendo? E aí a gente vai fazendo volume na XYZ, que também é uma forma de farmar Hyperliquid, tá? É uma plataforma de trade da Hyperliquid. Então, se a gente olhar aqui o gráfico aqui, ó, a gente veio de um cenário de baixa, a gente fez uma baixa um pouco mais baixa aqui. E agora parece que tá voltando, né? Voltando a subir, ó. Fazendo uns topos e fundos ascendentes. Mas percebam que são movimentações bastante curtas para a gente poder olhar e realmente fazer uma análise gráfica muito boa, né? O gráfico de uma hora tá mostrando isso, ó. Fundos ascendentes, né? E topos ascendentes. Se a gente olhar o de 4 horas, vamos ver aqui. Ó, de 4 horas a gente tá realmente estourando a tampa aqui, ó. Só que se a gente olhar, vamos ver aqui, ó. Quantas vezes a gente já ficou nessa região aqui de 1,63? Foram poucas as vezes. E depois a gente teve uma correção dali, ó. Isso aqui é o Bollinger Bands que tá aqui, ó. Então toda vez que a gente bateu um pouco acima disso daqui, a gente teve uma correção. Aqui a gente passou também um pouco acima, uma correção. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso abrir um short nessa posição aqui, ó, e botar
um stop loss acima desse último topo aqui, ó. Por exemplo, então eu vou clicar aqui em short. Aqui ó, eu mexo aqui na minha posição, tá vendo? Ó. Aqui embaixo é o valor que eu vou estar botando em risco e aqui o alavancado. Então, normalmente estou botando 30 dólares, 300 dólares. Vou puxar aqui mais um pouquinho para baixo. 307 dólares. Tá dando 15.390 de volume. Eu vou escolher aqui, ó, o preço que eu quero comprar. Então tá aí agora 1.661. Se eu clicar aqui em mídia, ó, ele pega o preço médio que tá ali, tá? Mas eu vou botar 1,661. Beleza? É o preço que tá ali. E aí eu preciso traçar um stop loss. Stop loss eu vou colocar, deixa eu ver. Aqui foi o último topinho, né? O último topo, ó. O último topo foi aqui 1.677. Vou botar 1.678. Stop loss 1,678. Ó, é muita coisa, porque eu vou perder 50% do capital se for nesse meu stop loss. Então eu deixo um stop bem mais curto. Por exemplo, a gente está 1,661, eu posso botar o stop loss 1,662. Vai ficar muito curto, né? Qualquer porradinha eu sou liquidado. Mas eu posso botar 65. Tá vendo aí? Que é o topinho ali, ó. Se eu botar 66, vai ficar 15%. Eu vou deixar 65. É esse topinho, essa bordinha aqui da linha azul. Beleza? Ó, esse aqui foi o último movimento, vai ter 166. Esse aqui, ó, 166 também, nessa região, ó. 167. Então, se ele for fazer um topo mais alto que esse aqui, provavelmente ele vai chegar a 167. Ó, mas aí já começa a aumentar muito o meu risco. Tá vendo aqui, ó? 20%. Então, o que eu posso fazer? Eu puxo para 165. 1665. Eu posso aumentar também aqui, ó, para entrar com ele 1662, né? E coloco aqui em place order. Aqui eu já estou pegando minha margem, tá maior. Deixa eu diminuir minha margem. Aqui, ó, 279 dólares. Beleza? Aqui tá dando um loss aqui de 9%. Ok, aceitável. Se eu clicar em mid aqui, ele vai pegar um 663. Mas a gente não quer, a gente quer pegar mais baixo. Vou botar aqui um 66. Vou botar um 661 para já pegar logo para vocês verem a posição. Tá? Vou colocar place order, ordem limite, tá? Tá vendo aqui, ó? E aí essa ordem, ela vem para cá, né? Open orders. Tá vendo aqui, ó? Já tem a minha ordem de compra. Aqui, ó, tá vendo? Ó, que é um... Aqui é um short, na verdade. Deixa eu botar aqui. Aqui, 8 mil, ó, 13 mil o valor que eu quero comprar. Aqui é o tamanho, a quantidade e o preço, 1.6610. Aqui tá o meu close short, que é fechar a minha posição. E tá mostrando aqui, quando o preço ficar 1.665 ali, vai estar fechando minha posição no automático. Tá? Isso aqui reduz meu risco de perda. Beleza? E eu já vou fazer aqui, ó, basicamente 14 mil dólares, mais 14 mil dólares de volume quando fechar, 28. Quando essa ordem entrar, ela não entrou ainda, tá? Automaticamente, se o preço cair um pouquinho, ele vem aqui, ó, para 1.654, que foi aqui o último topinho dele aqui, ó, eu já vou descer a minha ordem para 0 a 0, tá? Porque aí eu já excluo qualquer possibilidade de prejuízo que eu tenho e já faço o meu volume. Beleza? Eu vou tocando aqui a outra parte do airdrop e daqui a pouco a gente volta para ver se essa ordem entrou. Quando ela entrar, ela vai vir para cá, em position. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos tocar aqui as outras partes. Hyperliquid, beleza. Utilize pelo menos uma vez por semana, com pouco capital, o Prediction Market da Hyperliquid. Então, como é que a gente utiliza o Prediction Market da Hyperliquid? A gente vem aqui nessa região, ó. Vou dar um F5 aqui, porque parece um preço diferente aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. E aqui tá aparecendo um 663, tá vendo? Mas aqui a gente olha um 661. Enfim, mantém. Vamos lá. Onde é que a gente vê o Prediction Market da Hyperliquid? Então a gente vai vir aqui, ó, clicar como se a gente fosse escolher os ativos e vamos vir aqui em Outcome. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, a gente bota se o preço do Bitcoin vai vir acima, abaixo, ou então dentro desse range aqui, ó. Entre 71 mil, amanhã é 29, né? Se ele vai estar entre 71.400 e 74.400 amanhã. Tem 83 pessoas das pessoas apostando nisso. Ele vai estar acima de 74.410 ou se ele vai estar abaixo. Acima de 74 mil, tem pouquíssimas pessoas apostando. Por quê? Porque ele já está em 72. Abaixo tem 6%. Também tem pouca. Abaixo de 71, né?
Agora, a maioria das pessoas está apostando que ele vai estar entre 71 e 74 mil. Beleza? Isso aqui é um tipo do que tem ali. Agora tem, ó, Champions League, ó, quem vai ganhar. Olha aqui, ó, que interessante. Arsenal, eu nem sei quando é a final. Tô acompanhando nada, né? Quando é a final da Champions League 2026? 30 de maio. Então vai acontecer aqui daqui a 2 dias. Então aqui a gente consegue apostar nisso também. Ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, PSG. Ó. PSG tá pagando 1,67. Arsenal tá pagando 2 vezes. Posso colocar aqui Arsenal. E vou colocar aqui, ó. Arsenal tá pagando bem pouco, tá vendo? Tá pagando muito mais, na verdade. Então, eu realmente não tô nem vendo futebol. Eu vou colocar Arsenal aqui. Ó, vou colocar bem pouquinho aqui. Aqui embaixo é 300 e poucos dólares, tá vendo? É o meu valor. Enquanto eu vou receber. Eu vou colocar aqui, ó. Só pra estar interagindo, né? Eu não consigo escolher o preço não aqui. Ó, 24 dólares. Então se o coisa ganhar, Arsenal ganhar, eu ganho 60 dólares, tá? Coloquei aqui minha ordem, tá tudo certo. Então, criar interações, beleza? Criar interações aqui também com outros mercados. Aqui tem de futebol, tem mais o que aqui, ó. Tem o Fed, né? Fed Rate Change. Se junho vai mudar o coisa, eu acho que não. Vou botar aqui, ó, no change. Tá pagando quase nada, né? Ó, vou botar aqui um pouquinho o valor também. Ó, mais 24 dólares. Se ganhar, vai ganhar 67 centavos, tá? Mas a gente já fez vai fazendo outras interações aqui. Aqui é o CPI. Eu tenho que parar para estudar, ver quanto que tá o CPI e aí eu consigo investir. Beleza, galera? Então é mais interação aqui dentro da Hyperliquid. Pô, eles lançaram o HIP4, então tem que interagir com as paradinhas aqui, ó. Aqui, ó, buy. Beleza. Aqui, ó. Aqui não pegou ainda, né? A minha ordem. Deixa eu ver aqui. Open Orders. Não pegou ainda do euro, né? Agora ele foi lá para 1663. Aí eu posso mudar aqui também, galera. Olha aqui, ó. Aqui minha ordem de short, né? Aqui tá o valor, né? Eu posso botar 1,663. Isso me dá até uma margem para jogar o meu stop um pouco mais para cima. Ó, confirmo. Beleza, tá aqui, ó, shortando a 1,663. Aí eu consigo jogar meu stop, pelo menos aqui para 1,67, 68, ó. Meu stop aqui, cadê? Eu não consigo nem mexer nele agora. Tem que esperar entrar ali. Eu posso só cancelar. Eu posso cancelar. E aqui, ó, no short, depois eu mudo meu stop. Quando eu entrar nessa posição, aí eu consigo lá alterar meu stop. Se entrar aqui enquanto a gente estiver ao vivo, vocês vão receber. A gente faz junto. Beleza. Altura. Cara, isso daqui é um protocolo que o Catalão me passou, né? Ele tá interagindo lá. Tá dando um yield bem legal, 30% ali mais ou menos. Mas não recomendo colocar muito dinheiro. Como eu disse, o DeFi tá um pouco estranho pra gente poder ficar se expondo muito. Mas já é mais uma interação dentro da Hyperliquid. Então por isso que eu vou colocar um pouco de capital aqui. Realmente vou colocar pouco capital, tá? E aí tu tá farmando esse airdrop aqui, mas realmente não estou preocupado com isso. Vou botar, e nem em farmar yield também tô preocupado, tá? Basicamente a gente vai clicar no linkzinho. Deixa eu ver se pegou ordem. Tá querendo pegar não, essa desgrama. Mas vamos lá. Aqui, ó, a gente consegue colocar de diversas redes, né? Obviamente vamos usar a Hyperliquid. Tá? Então, Tether, vou colocar aqui 150 dólares. Beleza? E aqui a gente vai ganhar um share, né? Que é uma participação disso daqui. Deixa eu só liberar aqui minha hard wallet. Aí a gente já faz esse movimentão aqui junto. Eu gostei de voltar a fazer essa callzinha aqui que me força a ficar interagindo. Beleza? Approve transactions. Ok. Ok. Aprovei, né? Agora eu vou aumentar. Confirmo. Ó, tem uma feed
Não dá para editar aqui, mas tem uma feed 0,21. Beleza? Perdão, turma. Aumentar mais, não. Ok. Então, ó, eu tenho 139 volts, tá aparecendo aqui, ó. Isso aqui tá dando uma PY de 28,9%. O que é isso aqui? Base APY é 19,2% de yield mesmo, em dólar. E esse Altura Rewards é como se fosse o airdrop, tá? Tá dando aqui 9,72%. Deixa eu ver aqui, strategy. Aqui a gente consegue ver como eles fazem para gerar esse tipo de rendimento, né? Então a alocação deles aqui, 47,4% está em Fund Rate e Market Maker, 39% em Yield Assets, aqui Kobo, não sei o que é isso, e aqui alguns outros vaults também. Tá? Então eles mostram aqui, ó, 12 milhões, eles estão com TVL atualmente de 25 milhões. Quando o Catalão falou comigo, estava com 19 milhões, mas mais uma vez, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Coloquem, se colocar pouco capital para fazer mais um tipo de interação. E a gente consegue ver aqui Your History, né? Deposit. Eu não sei se tem algum time de unlock pra gente poder sacar, mas aí eu vou vendo e vou atualizando vocês. Beleza? Eu acho que pegou essa ordem aqui agora. Cara, não pegou, ó. Caiu e não pegou nossa ordem. Deixa eu ver aqui. 1.663. Deixa eu dar um F5 aqui, porque aqui já tá aparecendo 660, ó. Era pra ter pego o nosso short bonito ali já. Deixa eu mudar aqui de novo. Pra ver se pega aqui. Última tentativa de fazer pegar aqui ao vivo, hein? 1.66. São 3,6. Não, 261. Vou botar. Não é problema, vou botar um aqui. Ah, tá um pouquinho abaixo aqui a nossa ordem. Não pegou ainda, tá, galera? Mas assim que pegar, eu mostro ali pra vocês. Tá um 663 aqui. Aqui em cima aparece um 660. Por isso que eu tô achando que tá caindo e demora um pouco a atualizar. Tá, mas acho que vocês entenderam o racional por trás disso daqui que eu tô trazendo, né? Vamos dar uma olhada aqui em outros mercados. BTC, Perps, BTC USDC. Pode farmar aqui, ó, pela Rainha, para também já interagir com outro protocolo. Aqui a gente está nitidamente, já teve uma queda, aí fez um fundo descendente, um topo descendente, um fundo ascendente. Talvez aqui agora vai fazer mais um topinho aqui, ó, nessa região aqui, para a gente shortar 73.400 mais ou menos, vamos dizer, para depois a gente fazer mais um fundo um pouco mais baixo. Vamos ver se teve alguma notícia que pode estar trazendo algum tipo de otimismo. E aí, galera, eu shortaria aqui, ó, em 73.400 mais ou menos. Vou botar no gráfico menor para ver como é que tá aqui aparecendo. 2 horas. Eu shortaria mais ou menos aqui 74.400 e colocaria o meu stop aqui, tá? Em 74.600 mais ou menos. Beleza? Que é um pouquinho acima do último topinho dele. O último topinho tá em 73.596. Eu colocaria aqui um pouquinho acima. Ele pode retestar o último fundinho. Vamos ver se teve alguma notícia interessante. Cara, eu gosto daquele cara aqui trazendo as opiniões dele. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Perspectiva para o Bitcoin não são nada boas. Com a reversão da supertendência para baixo, parece que a liquidez continua a ser drenada para busca por ações. Então aqui, ó, perdeu um pouco a região que ele tinha botado. Ele acerta muito. Eu gosto dele como trade. Mas é isso. Mercado é isso. Vamos ver se saiu alguma notícia aqui. Eu gosto de ver esse site aqui, tá, galera? Para ver notícia macro. Então, CryptoFaud tá mostrando um outflow, né? Saída muito grande. Enquanto isso, SP500 porrando, estourando a tampa. Parece que o capital tá indo pra lá. Então não teve nenhuma notícia não. Provavelmente tá numa regiãozinha aqui, ó. Vamos fazer um shortzinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Um sell short do Bitcoin. Pode ser nesse preço de 300 e pouco aqui. Vamos botar aqui, ó. Uma ordem pequena. 172 dólares com alavancagem de 3x. E vou botar um stop loss aqui em 75.600. Stop loss aqui em 75.600. Beleza? Place order. Mid curva aqui, ó.
Ok. Vou diminuir um pouco esse capital aqui. A cerca de $100. Beleza, place order. Tá quase pegando. Nossa, nosso stop loss ficou muito lá em cima. Queria o stop loss aqui. O stop loss, eu posso movimentar ele aqui, tá? Olha aqui, ó. 103 e 670. Deixa ele aqui. Ó, alterei meu stop loss. Beleza? Ainda não pegou a ordem. Mas o meu stop loss aí foi bem pertinho aqui agora, tá? Então, um potencial de perda bem pequeno. E aí, a partir do momento que se ele buscar minha ordem aqui, 73.339, e aí ele caiu um pouco abaixo disso daqui, eu já trago ele pra cá. Beleza? É isso então, galera. Fiquem com Deus. Pô, foi um prazer voltar a fazer esse tipo de call aí com vocês. Demorou um pouquinho, né? 55 minutos. Mas tamo junto. Fiquem com Deus aí. Forte abraço.